Luizão, treinamento feminino. Acho que uma dúvida aí que é recorrente do pessoal, principalmente quem quer ser treinador, quer aprender um pouquinho mais, é a diferença de treinar um homem e uma mulher, né? Obviamente que tem, a gente sabe da diferença óbvia, né? De divisão de treino, mais perna, menos. Mas a questão de volume, carga, faixa de repetição, qual que é a diferença de treinar uma mulher e um homem? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é que existe um mito de que mulher ganha menos músculo que homem, né? Todo mundo repara assim, mulher ganha menos músculo que homem, homem ganha mais. Mas quando a gente vai analisar em termos relativos, é o mesmo ganho. A diferença é que você tem 100 quilos, a mulher tem 50. Então você ganha 10 quilos e ela ganha 5. Eu já acho o contrário, Luiz. Eu acho que, pelo menos das minhas clientes, as mulheres evoluem muito mais rápido. Mas aí, sabe o que eu acho? É pelo nível de dedicação. Exatamente. As mulheres, elas são mais... O homem Primeiro, sem vergonha. elas são O mais homem- obedientes à sua prescrição. Elas são mais disciplinadas. O homem adora meter a mão na prescrição. É verdade, verdade. Cara, Sim. assim, Vê um uma vídeo das lá- coisas... Exato. Ah, não, eu vou fazer uma série a mais aqui. Eu vou fazer... Não, esse exercício eu não gostei, eu vou trocar por esse. As mulheres, elas são mais assim... A mulher, ela demora pra pegar confiança em você, mas quando ela percebe que você manja ali do que você tá fazendo, é muito mais dedicada e disciplinada naquilo que foi proposto que os homens. Aí talvez isso passe a sensação de que elas evoluem mais. E outro motivo, as mulheres conseguem fazer com que o ganho que elas têm impactem em parecer que ela evoluiu mais rápido, né? Porque, por É exemplo, mais concentrado. o que é a evolução de um homem? É praticamente ganhar músculo em tudo. Você vai ver perna, braço, ombro, costas. O que é a evolução da mulher? A cintura fica mais fina, o glúteo já fica mais projetado para trás, o quadríceps fica mais arredondado. Se você consegue pegar uma menina magrinha, deixa o glúteo dela mais projetado um pouquinho, na visão lateral já vai parecer que ela evoluiu bastante. O homem vai ter que precisar de muito volume para conseguir parecer que ele tá mudando. Então essa sensação é maior. Mas em termos de ganhar massa muscular, os dois ganham massa muscular muito proporcionalmente. Assim, é muito similar o ganho. A diferença é que de forma relativa é igual, mas de forma absoluta é maior. Óbvio, os homens ganham mais músculo porque eles têm mais músculo. Mais peso corporal, obviamente, vai gerar um ganho absoluto maior. Luiz, Mas os dois grupos são ganhos iguais. A testosterona não tem uma interferência na facilidade pro homem? Tem interferência justamente por isso que acabam, de forma absoluta, tendo mais. Entende? Mas quando a gente faz proporcionalmente, Sim, entendi. acaba sendo parecido. Mas em termos de qual a diferença do treinamento de homem e de mulheres? Cara, como você acaba treinando focado muito mais em grupos musculares maiores, as mulheres elas acabam treinando com volume mais alto perna do que homens. Por exemplo, tem alunas minhas que chegam a treinar 45 séries de glúteo. Porra. Porque é um músculo menor, digamos assim, mas também porque o volume de treino de costas, de ombro, de braço, de bíceps não é tão alto. Então, eu sempre costumo dizer assim, quando você pensa na prescrição de um treino, você precisa pensar primeiro no macro. O corpo é uma coisa só. Então, quando você vai treinar ombro, você precisa ligar o corpo inteiro para treinar ombro. Quando você vai treinar costas, você liga o corpo inteiro, mas você treinou as costas. Então, existe um estresse orgânico só de se colocar em treino. E o homem tem grupos musculares maiores. As costas dos homens são maiores que das mulheres. Então, o estresse que o treino gera no corpo como um todo no homem é maior do que na mulher. Isso faz com que você consiga aumentar um pouquinho mais o volume de membros inferiores para as mulheres do que você conseguiria, por exemplo, fazer para o peitoral de um homem, porque ele vai ter que treinar a perna pesado, vai ter que treinar ombro pesado, braço em relação a volume de treino. E a mulher não vai precisar de um volume tão alto para ombro, um volume tão alto para peitoral, por exemplo, para bíceps, para tríceps. Isso faz com que a gente consiga caprichar um pouco mais no volume de treino dos membros inferiores. Porque geralmente o que é que a gente vai fazer? Uma divisão tradicional para a mulher. Segunda coxa, quarta glúteo, sexta coxa, e você escolhe 2 dias que sobram para treinar superiores. No máximo é isso. O que o homem vai fazer? Ele vai ter que fazer uma divisão onde ele vai treinar volume alto para coxas, aí na terça-feira, volume alto para peitoral, ombro e braço, aí na quarta, volume alto para perna, aí ele vai dar um descanso, aí de novo, repete, né? Que é o PPL. Então, isso traz um estresse orgânico geral, muito maior do que para a mulher. Então, isso permite que a gente consiga concentrar mais volume de treino para a mulher nos membros inferiores. Mas no resto, assim, é muito parecido. A mulher tem uma curva de recuperação um pouquinho mais alta, mais rápida. Então, a mulher consegue recuperar da sessão de treino anterior de uma forma um pouquinho mais rápida do que os homens. O efeito protetivo que o estradiol em quantidade mais alta na mulher traz para a fibra muscular, para os tendões também. Isso faz com que elas consigam regenerar um pouco mais rápido no treino. Mas fora isso, o que vai mudar é a distribuição de séries para os grupos musculares. Porque, como você falou, é óbvio, a mulher quer crescer glúteo, quadríceps, posteriores, panturrilha, e os homens querem crescer tudo, né? O homem precisa deixar tudo maior. Então, se eu fosse citar uma diferença, é que você consegue treinar com volume mais desequilibrado para baixo
e em relação à parte superior. E os homens precisam de um equilíbrio maior se ele estiver visando o crescimento como um todo. Se a gente quiser compartimentalizar esse crescimento, chegou uma fase, por exemplo, o Vitor. O Vitor chegou a uma fase agora próxima à Olímpia e pós-Olímpia, onde eu tirei os treinos de perna. Por quê? Porque ele já tem uma perna boa, Muito boa. já é muito boa para a categoria, e eu sei que um volume de treino muito baixinho já é suficiente para manter. A gente tem ali 1/9 de volume, já é suficiente para não perder massa muscular. Então, se você faz 9 séries e passa a fazer essa uma série já é suficiente para manter. A gente não tá falando de crescer. Então, eu tirei o volume de treino dele por 4 semanas de membros inferiores e caprichei mais nos ombros, que era o que a gente queria focar naquele momento, para mudar a rotina dele de segunda, quarta e sexta ombros, quanto antes era segunda e quinta. Quer dizer, segunda e sexta. Então a gente conseguiu aumentar a frequência semanal para eu conseguir subir o volume e ele não ter que fazer 2 dias na semana com volume muito alto. Fazer 5, 6 exercícios de ombro. Então eu consigo pegar 12 exercícios e dividir por 3 dias. Isso me dá um treino mais curto, com mais intensidade, porque a frequência é mais alta. E em compensação, o que é que eu fiz? Tirei a perna por 4, 5 semanas pra gente ver se dava uma melhorada. Então, o homem, a gente consegue fazer essas estratégias também, de deixar um volume mais alto pra alguma coisa e mais baixo pra outra. Mas é muito pontual. É muito Pra mulher, isso é mais específico, frequente. Até porque na categoria do Vitor não exige perna diretamente, né? Até então, né? Tem, né? A promessa é que esse ano tem a questão vai de ser encher o pra ter shorts critério lá. de desempate. É. Assim, se vê 2 físicos muito semelhantes, a perna vai fazer diferença. O volume agora- ali na bermuda. Na bermuda, panturrilha, A panturrilha do Vitor é top o 1. Vitor já coloca em o que primeiro. os especialistas lá nos Estados Unidos estão comentando, que vai ser um diferencial o que, é que você Porra. tem da cintura para baixo. O Vitor Principalmente em físicos muito parelhos. tem panturrilha de open, cara. Ali ele cresce panturrilha sem fazer panturrilha. E voltando no assunto lá, Luiz, tem a diferença de volume. E assim, a fisiologia para hipertrofia é a mesma parada que com homem, de tipo, a base do treino ser com intensidade alta em carga e uns estímulos mistos. Como é que é? É porque, assim, a maioria dos estudos, eles são feitos, né, quando a gente vai comparar variáveis de treino, por exemplo, quando o grau mais alto de evidência é quando a gente pega revisões sistemáticas, e são trabalhos científicos que pegam muitos artigos e colocam dentro de uma esfera para avaliar determinada variável, né? Então, isso já acaba pegando artigos, por exemplo, que tem homens e mulheres sendo testados. Então, a base fisiológica e a base de treinamento desportivo é muito parecido, né? Os princípios da sobrecarga progressiva, da adaptabilidade, todos esses princípios servem para homens e para mulheres. Então, assim, não tem diferença também em termos de fisiológicos e nem em termos da base de treinamento. É o mesmo conceito. Progressão de carga, progressão de volume de treinamento, aprimoramento de técnica. É isso que vai fazer a diferença. Não é assim, existe um jeito de homens treinar, existe um jeito de mulheres treinar. Não, as bases científicas, tanto em termos fisiológicos quanto em termos desportivos, é a mesma.